Olá pessoal, personal Dirceu Meister falando. Hoje eu quero começar já me apresentando, cara. Meu nome é Dirceu Meister, sou personal trainer, formado pela Universidade do Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, conhecida como Unidave. Sou formado em Educação Física e pós-graduado na área de treinamento desportivo, com especialização na área de emagrecimento. E o que acontece, pessoal? Por que eu quero fazer essa live hoje? Já quero trazer o chamado dessa live, né? Como que eu fiz para sair dos meus 117 quilos e voltar para o meu peso ideal? Mas primeiro, para que eu possa te falar o que eu fiz, quais são as estratégias que eu utilizei, eu quero falar o que me fez, primeiro, sair um cara de 1,71 m, chegar a 117 quilos. O porquê que isso aconteceu? Porque como eu falei, como eu sou lá de 1987, naquele tempo, gente, a gente estava ali na sala de musculação, só ferreiro, a gente não tinha muita informação, ainda não estava muito em alta, pelo menos a gente não tinha o conhecimento do espaço que eu frequentava de personal trainer, um treinamento um pouquinho mais personalizado, uma atenção. Então o que a gente ia seguindo naquele tempo? Então você que é pai, você que é mãe, é importante prestar atenção agora nesse momento. Por quê? A gente vai utilizando do que as pessoas vão comentando, do que elas vão falando. Deu certo pro fulano, isso é até hoje, principalmente em dieta, treino, todo mundo quer uma copizinha do que, isso dá certo, isso não dá, e a gente também fazia isso já naquele tempo e sempre continua, sempre vai continuar isso aí. E o que acontece? Naquele tempo, pessoal, já tinha tudo isso, o pessoal já ia comentando, fulano de tal tá começando a ganhar peitoral, olha lá o tamanho do peitoral daquele lá, o que aquele lá tá fazendo, e a gente ia acabando, né, moleque, ia atrás dessas informações, porque sempre pensando na estética. E foi aí que a gente vai descobrindo as coisas. Para você ter uma noção, naquele tempo, gente, não tinha whey protein, a gente não tomava whey, a gente quebrava 6 ovos num copo, colocava aquele capilé, né, de groselha, antiguinho, né, mexia aquilo ali, tomava e pronto, aquilo ali era o nosso pré-treino. Era aquilo ali que a gente tomava, aquilo ali era pré e pós, né? Geralmente era 6 ovos antes de ir pro treino e 6 ovos depois que saía, já eliminava 12, eu vinha, isso era no meu tempo. Claro que as coisas vão mudando, só que o que acontece naquele tempo? Tinha aqueles que estavam com o resultadinho melhor, e aqui a gente ia se aproximando, tentando descobrir o que era. Para você ter uma ideia, tinha um amigo que tinha um peitoral gigante, começou a contar o que ele fazia, o que aquele cara tomava, sem conhecimento nenhum. Para vocês terem uma ideia, tomava anticoncepcional feminino, nunca vou esquecer do nome, Triquilar, tá? Então as pessoas começavam a fazer uso daquilo, mas por quê? Não queria saber o risco que ia correr, não queria saber porque aquilo era um anticoncepcional feminino, justamente tomava porque dizia que era aquilo ali que estava dando peitoral, justamente às vezes a pessoa já estava tomando um monte de coisa, mas achava que era do anticoncepcional. Então, o que eu quero que você entenda nesse momento, que não é às vezes a questão, não vai tomar, é bobeira, mas às vezes as pessoas estão fazendo isso por não ter contato, por não ter conhecimento, por não saber um pouco do que está acontecendo. E é importante que você saiba disso. E olha só, também naquele tempo as pessoas comentavam assim, não, além de fazer isso, não é só fazer isso, você precisa do quê? Você precisa treinar. Presta atenção nisso, você precisa treinar como um animal. Quem nunca ouviu isso aí? Você precisa comer como um animal, perdão, e treinar como um animal e comer como 2. Né? Essa é a verdade. Treinar como um animal e comer como 2. Só que o que acontece? Sabia o que era treinar? Não sabia. Sabia o que era malhar. Sabia o que era frequentar uma sala de musculação. Então, portanto, treinar eu não sabia. O que me restou como opção? Comer como 2 animal. E foi o que aconteceu. Comecei a comer, e comecei a comer, e comecei a comer. E começou a apertar as camisas, né, no braço, principalmente para quem é do sexo masculino e se identifica, ou tem alguém na família que pode ajudar e contribuir com isso, que a gente vai se sentindo achando que a gente está ficando forte. Mas não, a gente não está ficando forte. Por que eu falo comer como 2 animal? Porque a gente acabava o treinamento, cara. A gente saía da sala de musculação, gastava 2 folhas de alface e comia uma pizza gigante, em 2, tá? O Cauã, meu grande amigo, né, deve estar vendo essa live, ele também participou disso comigo. A gente sabia, a gente saía simplesmente do treino, ia lá e comia uma pizza. Cara, a gente empurrava
pizza, mas for comer uma gigante em 2 pessoas, porque achava que aquilo ali ia te deixar forte, ia te deixar grande. E aquilo deixou gordo. E aquilo foi me deixando gordo. Até o momento que eu sentia que aquela camisa apertando, que você apertava, que se sentia duro, beleza, que não tinha mais como expandir a sua musculatura, já estava lá, o seu músculo estava lá de baixa gordura explodindo, você se sente uma pessoa dura, né? Você se acha forte, mas não, você está com um percentual de gordura altíssimo. Por quê? Porque a gente comia por conta. Tá? Para você ter uma ideia, nessa época fazia isso, treinava, acordava de manhã, comia 3 pacotes de miojo, 6 ovos cozidos e um pouco de brócolis e achava que isso era a primeira refeição e achava que isso ia me deixar uma pessoa melhor, tá? Um grande erro que eu cometi. E isso me levou ao meu 116, né? Me levou, na verdade, a 110 quilos, para ser exato. Só que o que acontece? Quando a gente percebe que daí a gente não é forte, que a gente está gordo, que demora um tempo para a gente perceber. E aí eu vi que eu estava acima do peso. E aí começa as preocupações, começa as dificuldades, começa as dores, né? Você começa a sentir dor, a sua autoestima vai lá embaixo. E aí você começa a ficar desesperado e começa o que? Você queria, você era uma pessoa magrinha, queria simplesmente ser uma pessoa forte, queria ganhar músculos, você ganhou gordura, você é gordo. Aí agora quem é que você escuta? Isso mesmo, você escuta aquela amiga que emagreceu, ou aquele amigo que emagreceu. O que ele fez? O que ele tomou? Ah, ele tomou 40 coisas, mas ele te passou uma, tu vai testar. Fulano de tal te passou uma outra coisa, tu vai testar porque aquele não deu certo para aquele, mas não deu para ti, tu vai testando, e cada vez você vai tomando mais coisa. Só que o que acontece quando você toma por conta própria? Simplesmente for lá, você toma um inibidor, você toma por conta própria, vai emagrecer? Vai emagrecer, não adianta te dizer que não, todo mundo sabe que emagrece, tá? Só que emagrece 5 quilos, então eu estava com 110, emagreci 5 quilos, opa, fui para 105, eu pensei, aí tá a solução. Só que imprevistos acontecem nesse meio tempo. Eu, como morava, né, era uma pessoa que morava na cidade de Rio do Sul, passei por... todo mundo, quem conhece a cidade sabe que a cidade é linda, mas porém ela sofre muito com as cheias e eu fui um premiado desse por vários anos, né? Então cada cheia era uma preocupação, você não tinha... Tava lá na sua casa cheia de água, você não ia frequentar obviamente uma sala de musculação, a preocupação não estava lá e você sabe que você tem que dar prioridade para sua casa e talvez não para a parte estética e aí a gente acaba largando. Que cabeça que ia ter para treinar? Então é aí que está mais um segundo erro. Nesse meio tempo a gente não estava treinando, eu já tinha tomado medicamento para me ajudar e aí aconteceu uma coisa chamada o efeito sanfona, que poucas pessoas comentam sobre isso. E o que é o efeito sanfona? Você passa a fazer uma ingesta calórica muito alta, usa uma coisa para baixar a sua ingesta, e aí chega uma hora que você para, simplesmente você não sabe o que você está tomando, você não sabe como que você toma, simplesmente você tomou porque falaram que era aquilo ali, e aí você para de uma hora para outra, né? Quando acontecem esses imprevistos, eu comecei a engordar. E do meu 110, aquilo do meu 105 que eu cheguei, aquilo começou, voltei pro meu 110, só que o que acontece? Veio mais 5 de brinde. E eu passei para 115, tá? E aí eu chegava na sexta-feira, né, aquela coisa, aquele ritmo, tá? Eu não era comprometido comigo, 117 quilos, vou dizer que eu era um cara comprometido comigo? Vergonha, né? Simplesmente... né? Saía para sexta-feira e sábado e domingo e quando voltava na segunda-feira 117, treinava terça, quarta, na quinta-feira 115, chegava na sexta-feira, voltava na segunda-feira 117. Passei anos procrastinando, fazendo isso e né, baixando a autoestima, gente, a vergonha que a gente sente. Você pode ter, aí as pessoas, Dirceu, quer uma prova de como é que eu tava nos 117 quilos? A gente não guarda muita foto, cara. Quem emagreceu hoje, procura nas redes sociais uma pessoa que era tal e vai olhar as fotos dela, vira e mexe, ela posta uma foto do antes e depois dela. Mas ela se sente envergonhada, porque não é questão de mentir que eu tinha 117, é vergonha do que eu passei naquela época, sendo que eu estava me formando, estava estudando educação física, né? E aí começa as brincadeiras, as pessoas te apontar, você pega uma cadeira de, você vai pra praia, você pega uma cadeira de praia, você vai sentar onde? Na central, no meio, na frente de todo mundo? Não. Você vai lá pro cantão, né? A pessoa tá acima do peso, ela vê uma camisa bonita na vitrine, na loja, ela passa 10 vezes na frente. Ela escolhe a roupa dela pela vitrine. Quando ela entra, ela chega lá, ela quer aquela camisa, ela já tá decidida no que ela quer. Chega lá, a vendedora olha pra pessoa e fala,
Não tenho teu tamanho. Tenho só até M. Né? Outra vergonha. Quando você vai amarrar o cadarço, gente, eu tinha um desespero, porque eu não fui uma pessoa gorda de braço, de perna, de tudo. Não, fui uma pessoa gorda de barriga, né? Aquele famoso gordinho que brincava, né? Barriguinha de, isso aqui não é tanquinho, isso aqui não é barriga de linguicinha, isso aqui é barriga de picanha. Brinquei muito com isso. Aquele negócio de falar tanquinho eu não tenho, mas a torneirinha tá funcionando. Todo gordinho faz esse tipo de brincadeira. E a gente, né, quando vai passando o tempo, a gente vai vendo que isso aí, gente, não... A gente se pergunta várias vezes, nós, né, acima do peso, se pergunta isso. É um ataque ou é uma defesa? E a gente tenta burlar isso como uma defesa, né? Muitas horas a gente vê isso como um ataque. Só que a gente vai alimentando isso, essas brincadeiras, o tempo vai passando, né? A idade vai aumentando e cada vez vai ficando mais difícil para voltar no peso ideal. Cada vez vai ficando mais difícil. Seu preparo físico não é mais o mesmo. A idade vai chegando. Muitas pessoas, quer ver, amigos que eu tenho que relatam que simplesmente tinham uma vida ativa muito alta, fazia esporte, fazia aquilo, fazia isso, de repente parou de uma hora para outra. Então gerava um gasto muito alto, depois, né, só a reposição, então só comia, não gastava. Cara, eu fui um cara que eu tentei fazer de tudo. Eu fiz dieta dos 3 pulinhos, eu fiz dieta da lua, eu fiz dieta da água, eu fiz low carb, eu fiz proteína, eu fiz só carbo, eu fiz tudo que é tipo de dieta. Tudo que é tipo de dieta. Eu fui me afundando, eu fui fazendo isso em busca de um resultado, eu queria ficar melhor. Só que eu não entendia que quanto mais eu fazia esse tipo de coisa, mais eu ia fazendo, mais ia me preocupando, mais eu ia me afundando. Porque eu fazia dieta por conta própria. Eu meio fulano de tal, tô fazendo, passa aí a tua dieta aí, cara. Foi no Nutri Boladão, me passa aí a tua dieta. E assim vai indo, a gente vai cada vez se afundando mais e a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Tá? E é nesses momentos, gente, que eu começo a falar, eu até anotei aqui para mim não me perder, porque senão eu vou estendendo muito e eu acabo não falando o que eu tenho que falar. Só que depois desse efeito, depois de tudo isso, depois que é vindo, a gente vai tendo uma sacada. Né? E qual é a sacada que aconteceu com todo mundo, comigo, e aconteceu com outras pessoas que eu tive a oportunidade de mentorar, de trabalhar com essas pessoas, de atender presencial, de atender online, para conversar com essas pessoas, para que elas entendessem o porquê dessas pessoas. E o que é o porquê? O porquê é a pergunta que você tem que se fazer. O que é o porquê? O porquê, gente, são as pessoas que chegaram para mim e relataram. Aluna, tá? Que eu deixei anotado aqui. Relacionamento. Cara, é campeão de gente que veio simplesmente assim, ó, se separou. Por quê? O marido fazia piadinha. O marido apontava e falava, não, olha aquela mulher é bonita, só olha, porque tu nunca vai ser... E brincava, às vezes ia levando a pessoa, que é uma brincadeira, mas vai afundando aquela pessoa, principalmente depois que a pessoa se torna mãe. Ela se tornou mãe, ela começa a ter umas dificuldades, o corpo já não é mais o mesmo, ela passa por umas alterações, né? Você que é mãe sabe do que eu tô te falando. Então a pessoa vai se prejudicando muito nisso e ela vai ficando com a autoestima cada vez pior, tá? Só que a partir do momento que ela começa a ser apontada, ela começa lá, e ela foi apontada, ela foi humilhada, ela começa a passar vergonha perante a família, os amigos, ou no ambiente que ela vive, simplesmente ela toma essa decisão porque ela viu e ela vai... Cara, foram os melhores alunos que eu tive, tá? Fora isso, qual é outro? Se separou. Poxa, a aluna que chegou, eu me separei porque fui traída, porque isso, por isso, agora eu quero agora cuidar da minha vida. Cara, as melhores alunas que eu tive. E sabe, das melhores, qual é a terceira opção que eu quero deixar para você, mas que foram os alunos assim, ó, fora do comum que eu tive, que conseguiram chegar e descobrir os seus porquês? Foram as pessoas que foram... Né, que tiveram seus filhos, cara, que começaram a olhar para os seus filhos. Eu digo pessoas, porque eu quero falar para você que é pai, para você que é mãe. É quando você começa a olhar para o seu filho, às vezes você fala, eu não tenho um ânimo, meu Deus, eu estou desmotivado, eu precisava de uma motivação para me começar a ver resultado, para me começar a emagrecer de verdade. Então por que eu falei que essa live seria reveladora para você? Por causa desse momento agora, tá? Se você não tem uma motivação,
Se você não sabe o que você faz, pega o seu filho no colo, pelo amor de Deus. Pega ele no colo, olha para ele, olha para você e começa pelo menos a analisar o futuro dessa criança. Porque não espera, tá? Tira isso da sua cabeça. Não espera que, meu filho é um vagabundo porque bebe cerveja. Chega em casa, tá o pai ali podre de bêbado e é o próprio pai que falou que o filho é um vagabundo, tá? Então é aquela mãe que vem lá e fala, minha filha não faz nada, só quer saber de videogame, por isso que tá gorda que nem uma porra. E às vezes não olha como a mãe tá falando, como é que ela tá. Então não adianta, a fruta ela não cai longe do pé. Então se você não quer, se você hoje você tá acima do peso, e eu falo isso com toda a experiência do mundo, que se você tá acima do peso e você não enxergou ainda as suas dificuldades, você não consegue ver que realmente isso não tá te levando para uma vida melhor. Você não viu que aquilo vai dificultando para você correr, para você poder brincar, para você poder ter uma vida mais saudável, para você não correr só atrás de medicamentos. Se você começar a vender saúde, né? Você vai ver que você não vai sair da sua estaca zero. Portanto, olhe para o seu filho, pegue ele como motivação, olha para sua filha, que foi no meu caso, gente. Poxa, eu com 117 quilos, pai aos 23 anos de idade. Aí eu te pergunto, eu vou aproveitar que infância com a minha filha. Como é que eu ia jogar uma bola com ela? Como é que eu ia andar de bicicleta com ela? Como é que eu ia fazer uma corridinha com ela? Como é que eu ia incentivar ela para que ela não crescesse e ela não chegasse com seus 18 anos e tivesse uma vida sedentária como o pai dela já estava tendo? Como é que eu ia passar isso? É isso realmente que você quer para o seu filho, para sua filha? Não pode, isso tem que ser a sua âncora, isso tem que ser a sua maior motivação. E eu acredito que essa sim é uma das maiores viradas de chave. E você consegue. Sabe por que você consegue? Olha uma história engraçada que eu acabei. Eu acho engraçado, tá? Porque tem pessoas, gente, que é um exemplo, uma aluna que eu tive, 128 quilos, não conseguia emagrecer, dificuldade imensa para emagrecer, eu não consigo, porque eu não tenho motivação, já mãe, né? Não tenho motivação, não tenho isso, não tenho aquilo. Só que o que aconteceu? Essa aluna, ela fumava há mais de 10 anos. Fumava, 2 carteiras de cigarro por dia, assim como ela me relatou. Só que o que acontece? Ela descobriu que ela estava grávida. Ela nunca conseguia parar de fumar. Fumava absurdamente, 2 carteiras de cigarro. Eu não sei, são 20 cigarros numa carteira? Me recorda. Não, produção? Não? Olha só, não sabe, né? Mas vamos dizer que, eu me corrijo você, eu acho que é 20 cigarros. São 40 cigarros por dia. 40 cigarros por dia é como se você acendesse um cigarro por outro. Sabe como é que ela parou de fumar? Quantas pessoas você conhece que já fez tratamento, já fez isso, já usou aquilo, já fez aquele método e não conseguiu? Sabe por que não conseguiu? Porque eu não paro de fumar. Por que tu quer parar de fumar? Quero parar. Não tem um porquê. Tá? Sabe o que essa aluna, como é que ela parou de fumar? 20 cigarros. 20 cigarros, obrigado. 20 cigarros. Tá vendo? Sabe como é que ela parou de fumar esses 40 cigarros por dia? Aí eu vou dizer pra você, ela descobriu que estava grávida de mais um filho. Aí na mesma hora ela simplesmente parou de fumar. Passou um ano. Ficou mãe, não voltou mais a fumar, mas porque ela decidiu, que ela descobriu que ela estava grávida. Então, como ela estava grávida, ela já associou que o cigarro não faria bem para a criança. E ela parou, ela encontrou o porquê dela. Eu olhei para minha menina, eu queria brincar e eu descobri o meu porquê, tá? Então eu descobri o meu porquê, tudo passou a ser diferente. Aí eu me grudei em alguma coisa. Agora, qual foi a grande revelação? Né? Por que eu digo a grande revelação? Porque as pessoas, na verdade, elas sabem, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe que aquela mulher tá bonita porque ela tomou aquilo. Todo mundo sabe que aquele cara é forte porque toma aquilo. Daí eu te pergunto, por que ninguém muda se está buscando às vezes o mesmo corpo e não toma se sabe a solução? Porque não sabe que para tudo existe uma metodologia, existe um método que você precisa ser aplicado. E foi aí que eu saí do meu 117, eu voltei para o meu peso ideal, descobri o meu porquê, fui treinar por conta. Não, gente, eu paguei um personal trainer
tá? Eu busquei uma informação, eu busquei alguém que já estava formado, que começou a me fazer um outro sentido da minha vida. Começou a me mostrar o que era treinar de verdade e não frequentar uma sala de musculação. E eu comecei a perceber que não é porque o personal trainer, ele te dá... Ah, o personal trainer é o foda. Não, o personal... Cara, o foda é você, tá? Porque é você que paga o personal trainer. É você que faz o que o personal trainer te passa. É você que tem que abrir mão de muita coisa gostosa. É você que tem que abrir mão, talvez, de um tempo, de uns 30 minutos depois de estar cansado do seu serviço, ou talvez acordar 30 minutos antes para você fazer um treinamento antes de poder ir para o seu trabalho mais disposto. Mas você que tem que fazer, é você que tem que correr atrás. Então não é o personal. O personal é a pessoa que estuda por 6 anos, né? Faz uma faculdade, faz uma pós-graduação e resume esses 6 anos de experiência para passar para você. Porque ele sabe que o que ele passar para você, se você ter resultado, você vai falar para o seu amigo, para sua família, você vai postar, as outras pessoas estão vendo e isso vai trazendo mais e mais alunos, isso vai trazendo mais resultado e você vai passando a perceber o seu valor nesse mundo, que você pode ajudar as outras pessoas. Então como é que eu posso te ajudar? Só que eu vou falar para você o que eu fiz, tá? Eu vou passar passo a passo o que eu fiz, mas eu peço, por favor, não use simplesmente o meu modelo. Busque o nutricionista para poder ajudar você, é a melhor opção. Agora, quer saber como é que eu fiz e eu tive resultado? E eu posso te dizer que qualquer pessoa que adotar esse padrão, esse método de treinamento, consegue ter resultado. Eu vou falar para você. A primeira coisa que você tem que fazer é ter em mente que você precisa ter 6 refeições por dia, tá? Foi descobrindo isso que eu descobri que é isso, é o básico, gente, é o básico que funciona. 6 refeições por dia. Ai, Dirceu, mas eu não consigo fazer 6 refeições. Mas você consegue ficar acima do peso, não consegue? Você não quer mudar? Faça. Sabe por quê? Por que 6 refeições? Por vários motivos. Primeiro, cara, você passa a se alimentar e você não passa a comer. Porque você se alimenta de 3 em 3 horas, porque você não tem espaço. Ah, mas eu quero comer o meu pão. Tu comeu o teu pão 6 horas da manhã, 9 horas da manhã. Não pode comer uns 2 ovinhos? Comeu. Tá, e beleza, ao meio-dia, você não consegue comer. Cara, você vai se sentindo cheio o tempo todo, então vai fazendo com que toda hora o seu metabolismo ele fica acelerado. Você come, o teu metabolismo ele faz isso aqui. Passa 1 hora depois, ele baixa a produção. 2 horas depois, na terceira ele para a produção dele, ele busca, né, uma reserva, porque ele não sabe quando é que você vai comer. O nosso corpo é inteligente, cara. Tá? O nosso cérebro que comanda tudo. Então ele sabe, opa, não sei quando é que o Dirceu vai comer de novo. Então eu vou separar uma gordurinha aqui no meu reservatório energético, né? Porque eu não sei quando é que ele vai se alimentar de novo e eu preciso manter o meu corpo funcionando. Então eu preciso de gordura. Então é isso que ele faz. Por isso que é importante você comer de 3 em 3 horas. Comendo de 3 em 3 horas você passa a se alimentar. Não vai ter mais muito espaço. Você vai lá comer uma fruta, toma um whey. Então o que eu fiz? Qual foi o meu método? Eu acordava de manhã e eu tomava um wheyzinho e comia uma banana e ia treinar. Tá? Tinha força para treinar? Não tinha. Porque era uma banana e era um whey. Então eu comecei a baixar a minha força. Tá? Só que depois que eu treinava, eu dividia. Poxa, Dirceu, hoje eu me programei, eu sei que é segunda-feira. Hoje eu tenho para treinar das 6 às 7 horas da manhã. Então o que eu me programava no meu treino? Qual é o método que eu utilizava? A programação. Eu sabia que eu tinha 1 hora de treino, o que eu fazia? Eu tinha 30 minutos de musculação, 30 minutos de aeróbico, sempre antes a musculação, tá? Eu já tenho vídeo meu falando antes a musculação, pelo amor de Deus. Fiz a musculação, eu tenho 30 minutos. Eu tô lá fazendo 10 repetições, mas não acabei. Fiz uma série só, larga o peso onde tiver e vai pra esteira. E separa esses outros 30 minutos na esteira. Porque é muito fácil você chegar na esteira 1 hora antes, tá? E ficar lá 1 hora na esteira. Chega lá na musculação, você não consegue fazer porra nenhuma. Então vai lá e começa a acabar com esse estoque de glicogênio. Acaba com essa tua gordura de uma vez por todas. Então vai e faz a força. Ocupa essa tua gordura para fazer força. Isso é para gerar o teu glicogênio. Foi lá, treinou. Certo, acabou de treinar, deu 30 minutos, foi pra esteira, fez mais 30 minutos, vai embora e te cansa. No outro dia, sabe uma estratégia bem bacana? Você vai estar um pouco mais dolorido, vai estar um pouco mais cansado, você não precisa fazer a musculação. Só que você tem uma opção de, como que eu escolhi? Eu não tomava café. Eu simplesmente tomava um copinho de água e ia fazer o meu aeróbico. Tá? Mas é água com limão. Não, nada disso emagrece, isso é para saúde. Eu tomava um copo de água e eu ia lá e fazia
né, 47, tenho mais uma hora na terça-feira de novo. Fazia, mas só tenho 30 minutos. 30 minutos, eu ia lá, eu fazia, na verdade, 20 minutinhos de esteira e eu tirava para fazer 10 minutinhos de abdominal, mas eu não botava a mão em peso. Acabou esses 30 minutos, eu aguardava uma hora. Depois de uma hora eu fazia uma refeição de novo, a minha refeição à base de proteína. Lembra que eu comecei comendo uma banana e tomando um whey? Era a mesma coisa que eu fazia, era o mesmo protocolozinho, estava bom o suficiente, porque eu tinha mais 2, 3 ovinhos para comer depois, tá? Para poder chegar ao meio-dia, e como eu estava um pouco acima do peso, eu sabia que o carboidrato ele não ia me favorecer muito naquele determinado momento, mas eu ia simplesmente excluir todo o carboidrato? Não, eu sabia que eu já tinha ali na bananinha, eu sabia que às vezes eu botava, às vezes fazia um shakezinho, botava uma aveinha com banana, então eu não consigo excluir totalmente o carboidrato, mas eu deixava proteína, salada e verdura à vontade ao meio-dia, para que 3 horas eu pudesse comer novamente, mais 3 ovinhos, e às 6 horas eu repetisse o meu almoço, que era frango, salada, tudo à vontade, para poder chegar umas 9 horas da noite, uma ceia, eu fazer uma saladinha com um omelete, com um atum, uma sopa. E é isso. Eu passava a me alimentar, eu não ficava comendo, eu deixava para comer no meu final de semana. Agora, eu só fazia isso, simplesmente eu comia pouco e não treinava todo santo dia, tá? Mas por quê? Porque eu precisava treinar e era isso que eu queria. Eu tinha uma prioridade comigo, eu tinha que emagrecer. Então passei, tinha semanas que eu podia treinar apenas 3 vezes por semana para mim e a gente sabe que hoje é o essencial. Se hoje você treina no mínimo, você tem 3 horas de atividade física na semana, você vai conseguir emagrecer, tá? Agora, você tem 6 refeições por dia, você começou a frequentar a sala de musculação, nem que você optou por 2 vezes na semana, você tem que saber por que eu fazia o aeróbico e a musculação. Porque, gente, você nunca vai emagrecer de verdade se você não fizer os dois. Você tem 2 tipos de gordura. Todo mundo às vezes escuta, tem a gordura. Quais são os tipos de gordura que você tem? Você tem 2 tipos. Você tem a gordura subcutânea e a gordura intramuscular. Uma você só queima correndo e a outra você só queima treinando, tá? Essa é uma das diferenças. Então, quando você consegue juntar o útil ao agradável, você vai passar a ver resultado de forma natural. Eu não quero falar para você o que você tem que comer, eu quero que simplesmente você saiba que você tem 6 refeições para fazer por dia. Se você vai fazer uma refeição mais à base de uma proteína, que a proteína que vai fazer o quê? Vai fazer com que o seu corpo trabalhe mais para quebrar essa proteína, para jogar, para recuperar a sua musculatura e mandar essa proteína para a sua parte muscular. Então, o que acontece? Quando você come mais proteína, o seu corpo trabalha mais para gastar essa proteína. Então, por isso que a pessoa acaba optando na proteína na hora do emagrecimento. Agora eu te pergunto, se você está diminuindo o carboidrato ou se você praticamente tira os carboidratos em determinados horários que você pode, eu te pergunto assim, o que te sobra? Te sobra a proteína. Então, salada, verdura e legumes é sempre à vontade. Então, te sobra proteína. O que você tem de proteína? Você tem frango, você tem peixe, você tem a soja. Você tem que entender o que é a proteína. Então, não tem que ficar se preocupando o tempo todo com o que eu posso comer? O que eu vou comer? Se preocupa com o que você não deve comer em determinado período quando você está na sua dieta. Agora, se você é uma pessoa como eu, uma pessoa comum, que não tem fins competitivos, não quer subir num palco, não quer ser uma atleta, você pode simplesmente comer, fazer a sua alimentação, teu pão te ajuda de manhã, te faz uma pessoa feliz, te faz uma pessoa melhor. Come o teu pão de manhã, comeu em 6 horas tua fatia de pão, colocou uma proteínazinha, colocou um ovinho, colocou teu cafezinho com leite, o teu café normal, coloca. Agora você sabe que 3 horas para frente você tem que comer pelo menos mais alguma coisa, ou uma fruta, ou um ovinho, ou talvez mais uma fatia de pão, um sanduíche, alguma coisa que você comeu ao meio-dia. Mas agora eu tô cheio, não quero comer ao meio-dia. Acelera o seu metabolismo, come de novo. São fazendo essas jogadinhas que você vai passar a ver o resultado que você tanto precisa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então assim, gente, eu quero finalizar até a live para vocês dizendo que é isso que você tem que fazer. Só que para que eu guardei no final o grande estralo, a grande virada? Porque as pessoas me perguntaram, Dirceu, seja sincero comigo, eu recebo perguntas direto no meu Instagram disso. Dirceu, o que tu tomou? O que tu tomou? Eu vou explicar referente a isso. Eu não vou falar em nomes, porque até para não ser bloqueado, né?
mas de uma certa forma foi um inibidor, e eu quero explicar antes de mais nada o porquê do inibidor. Sabe por que as pessoas elas não têm sucesso, gente? Eu passei mais de 3 anos procrastinando para tentar emagrecer. Porque eu te passei que você precisa ter 6 refeições por dia, que você precisa treinar, que você precisa tomar essa água, que você precisa descansar, que você precisa pelo menos tentar se mexer um pouco. Porque é que nem banho, gente. Treino é que nem banho, você precisa fazer todo dia um pouquinho. Tá? Você tenta caminhar, talvez você não consiga caminhar, mas você consegue parar um ponto antes se você usa, né, transporte público, para um ponto antes, faz uma caminhada. Poxa, se você mora num apartamento, cara, custa você largar o elevador e subir as escadas. Faz alguma coisinha para se movimentar, consegue frequentar a sala de musculação pelo menos 2 vezes por semana e a outra 1 hora de atividade você tira nesses meio tempo, você vai ter resultado. Agora, olha só, eu vinha de uma ingesta, quando a pessoa está 5, 6, 7, 8, 10 quilos acima do peso, mostra que ela está fazendo uma... Ai, mas eu como pouco. O teu pouco que tu come é errado, né? É errado, porque esse pouco são muitas calorias. Agora, para você fazer uma continha, para você entender como eu tô realmente querendo te ajudar, digamos que você consome 3.000 calorias por dia hoje, tá? Exemplo, gente, é um cálculo, é uma continha, tá? Um faz de continha. Então, você está comendo 3.000 calorias. Você passa realmente para fazer uma dieta, para você começar a emagrecer, começar a ver resultado, você passa por uma dieta de 1.500 calorias, né? São 1.500 calorias a menos, porque você está comendo 3.000, são 1.500 a menos, são 1.500. Fechou? Um dia sem comer, 1.500 calorias. 2 dias sem comer, 3.000 calorias. Aí eu te pergunto, você só come 1.500 por dia. Se você passar 2 dias sem, né, na dieta, você já são 3.000 calorias a menos. É mais que você come num dia. Aí eu te pergunto, como é que você vai segurar essa dieta? Tá? Como é que você vai controlar isso aí? Ah, Dirceu, mas eu não sei quantas calorias eu como. Aí eu te pergunto, então para que tu faz dieta por conta própria? Por que tu não sabe que a dieta da tua amiga é baseada na idade, no peso, no vetor de atividade física dela, em tudo do biotipo dela? É por isso que os nutricionistas estudam, para fazer isso, para montar uma dieta para essa pessoa. Então para que você copia a dieta dela? Você precisa ter essa base. Você sabe o seu cálculo, você sabe tudo isso, o que acontece. O que vai te dar um respaldo para te simplesmente conseguir segurar essas 1.500 calorias? Você precisa de um remedinho, de um inibidor, algo que te ajuda nesse determinado tempo. Portanto, eu não estou dizendo para você que você tem que usar, eu estou dizendo que eu usei. Eu usei nesse período, eu usei nesse processo do meu emagrecimento até que eu chegasse no meu determinado peso, eu tivesse com aquilo ali e consegui mensurar. Opa, eu consegui suportar essa dieta baixa, eu não fiquei saindo da minha dieta, eu hoje estou no meu peso ideal e hoje eu estou tomando meu café da manhã, eu estou fazendo isso, eu estou finalizando meu dia com essas refeições. E é dali para frente que você tem que manter as suas refeições naquele determinado tempo e você não vai mais precisar fazer uso de um medicamento que ajuda você nesse período, porque você já sabe o que você tem que fazer. O que não dá certo, o que as pessoas comentam e falam, ah, mas isso não dá, são as pessoas que simplesmente tomam um inibidor que é para ajudar a manter aquela dieta que a pessoa passou para você, no caso, o seu, né, seu Nutri, a sua Nutri, e você segura essa dieta. Agora a pessoa vai lá, toma e fica lá me empurrando comida em cima e espera que faça milagre, é por isso que não deu resultado. Então a minha dica para você nesse vídeo é que você faça 6 refeições por dia, que você comece a fazer uma atividade física. Não precisa querer ser perfeito nos seus treinamentos. Gente, feito é melhor que perfeito. Portanto, faça o seu melhor dentro do que você consegue fazer. Dentro do que você vai lá, quanto que eu tenho que fazer? Faça o que você pode, agache o quanto que você pode agachar e tenta manter essa frequência, que eu tenho certeza que você fazendo 6 refeições por dia, mantendo um vetor de atividade física desse, de 3, 4 vezes por semana, pelo menos treinando, tá? E conseguindo se libertar dessa culpa de achar que é só fazer dieta e não fazer uma atividade física, você vai passar a ter excelentes resultados. Isso é muito básico. Tá? Qualquer coisa, é só simplesmente você dividir. Isso é o primeiro método, isso é o primeiro que você vai fazer. É simplesmente você dividir o tempo de treino. Isso é para você que está precisando perder peso. Então divide o tempo que você tem,
tá? Não fica lá na sala de musculação perdendo tempo com uma fichinha de treino. Você não tem músculo para lapidar. Não adianta você querer, querida, querer ganhar perninha, glúteo se você tá acima do peso, tá? Você tem que perder. Então vá lá, faz de tudo um pouco. Pega o seu tempo, é 30 minutos que você tem, divide 15 minutos para fazer os melhores exercícios que você gosta, para depois você pegar os seus outros 15 minutos e fazer um exercício aeróbico. É só isso. Você vai jogar o seu vetor de atividade lá em cima e você vai entender como você vai estar se alimentando de maneira normal. Você não vai passar fome e você vai começar a ver a sua balança despencando todos os dias, tá? Ah, Dirceu, mas em quanto tempo que eu consigo ver resultado? Eu posso te garantir que se você aplicar só isso que eu te passei agora, você já vai ver resultados visíveis nas primeiras semanas. Agora, é importante que você faça isso, que você se alimente de forma correta, faça o possível de tentar se alimentar de 3 em 3 horas e manter o seu vetor de atividade física, tanto os treinamentos de musculação para queimar um tipo de gordura, quanto os treinamentos aeróbicos para queimar outro tipo de gordura, tá? É isso que eu queria passar para você, essa era a ajuda que eu queria contribuir para você, para que você faça algo por você, pela sua saúde, e você pare de ficar procrastinando que você não consegue ter resultado, porque todo mundo consegue ter resultado, tá? Basta fazer a coisa certa, ok? Então, eu agradeço para você que assistiu a minha live até agora, e eu quero agradecer do fundo do meu coração para todas as pessoas que sempre estão interagindo, sempre estão acompanhando, estão fazendo umas perguntas, que quanto mais perguntas vocês fazem, vocês contribuem para o meu lado profissional, faz com que eu sempre vou estar buscando mais coisas para poder ajudar vocês e aprendo também com as dúvidas de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê até o próximo vídeo e um bom treino a todos.